Capítulo 30. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. O olhar debochado de Duke notou o vestido xadrez sujo de Angel e ele deu um sorriso sarcástico. Já vi você em dias melhores, minha querida. Ela ficou paralisada ao vê-lo. Quando ele se aproximou e a tocou, ela pensou que fosse desmaiar. Parece que, por mais longe que você fuja, não consegue escapar de mim, não é? E olhou para ela com desprezo. Uma bela mulher por trás de toda essa fuligem, afirmou, observando todos os prédios incendiados em volta. Estava trabalhando em algum desses pardieiros miseráveis? E quando olhou novamente para Angel, ela conseguiu encontrar a própria voz. Eu era cozinheira no Harper's Café. Cozinheira? Você? Ele deu risada. Ah, que maravilha, minha querida! Qual era a sua especialidade? Duke observava os homens trabalhando nos prédios carbonizados enquanto falava. Estava preocupado com você. Tive medo de que acabasse com outro fracote como Johnny. E viu Virgil cavando um entulho. Em vez disso, acabou com um ratinho. Angel reconheceu aquele olhar sinistro e sabia que era mau sinal para Virgil, que tinha sido bondoso com ela. Suava nas mãos, mas precisava atrair a atenção de Duke para longe do homenzinho que a tinha ajudado. Certamente não veio até a Califórnia só para me encontrar. Logo você, que tem tantas coisas importantes para fazer. Olhe em volta, minha querida. Neste lugar pode-se fazer fortuna. Ele deu um sorriso debochado. Vim pegar minha parte. Virgil avistou os dois e se aproximou. O olhar de Angel não o fez recuar. Pelo contrário, ele apertou o passo. Examinou Duke de alto a baixo e se virou para Angel preocupado. Está tudo bem, madame? Esse homem a incomoda? O que o pobre tolo pensava que podia fazer? Estou bem, Virgil. Duke sorriu friamente. Não vai nos apresentar, minha querida? Angel fez as apresentações. Virgil ouviu muito bem o nome de Duke e ficou atônito. A senhora conhece esse homem? Angel e eu somos bons e velhos amigos. Virgil olhou espantado para ela. E Angel sentiu necessidade de dizer mais alguma coisa, de tentar explicar. Mas não lhe restava muito mais a dizer. Nós nos encontramos em Nova York. Muito tempo atrás. Nem tanto tempo assim, disse Duke num tom possessivo. Você não é o dono daquele lugar do outro lado da praça? Perguntou Virgil. Daquele prédio grande? Sou sim, respondeu Duke, achando graça. Já frequentou minhas mesas? Nunca tive tempo para isso, retrucou Virgil secamente. Então vamos, Angel, disse Duke, apertando o cotovelo dela. Vamos? Perguntou Virgil, olhando para Angel. Para onde? Não é da sua conta, Duke respondeu em tom ameaçador. Virgil se impertigou em todo o seu 1,5 m. É da minha conta sim, se ela não quiser ir com você. Duke deu risada. Angel ficou surpresa e emocionada com a disposição de Virgil para defendê-la, mesmo contra um homem como Duke, evidentemente capaz de derrubá-lo sem muito esforço. Eu... Senti os dedos de Duke apertando-lhe o braço e teve medo do que ele faria com um amigo, se demorasse a responder. Sinto muito, Virgil. O pobre homem ficou confuso e magoado. Olhou para ela e Angel sentiu que o estava traindo também, por não ter sido sincera desde o início. Ela realmente achara que poderia ter uma vida diferente? Com que direito pensara isso? Terá de encontrar outra cozinheira, disse Duke. Ela vai voltar para o lugar dela.
Tem certeza, madame? Os olhos escuros de Duke faiscaram de irritação com aquele pequeno proprietário de café que pensava que podia enfrentá-lo se quisesse. Talvez eu possa fazer com ele o que eu fiz com Johnny, disse olhando para Angel cheio de impaciência. Que Johnny? Perguntou Virgil sem se intimidar, pronto para desafiá-lo. Apesar da pouca altura, Virgil não tinha pouca coragem. A única coisa que lhe faltava mesmo era o bom senso. Não! Implorou Angel. Por favor, Duke, eu irei com você. Você ficou tão educada, minha querida. Benevolente mais uma vez, Duke sorriu para Virgil. Esse pedaço de terra é seu? É, disse Virgil ressabiado. Gostaria de vendê-lo? Nem morto. Duke deu risada. Ah, não? Bem, se precisar de dinheiro para reconstruir seu café, apareça que podemos entrar no acordo. Se tiver problema para encontrar outra cozinheira para substituir Angel, talvez eu também possa ajudá-lo nisso. Duke estava se divertindo. Obrigado, disse Virgil, mas Angel percebeu que ele não levava a sério nada do que Duke dizia. Senhora Rosea, tem certeza disso? Senhora Rosea? Disse Duke em voz baixa, levantando uma sobrancelha escura e olhando para Angel. Com o coração na boca, ela respondeu. Tenho sim, Virgil. Duke se afastou com ela, rindo baixinho, como se tivesse ouvido uma ótima piada. Angel procurou pensar no que ia fazer, mas a mão firme em seu braço paralisava seu cérebro. Michael! Oh, Michael! Ele lutou para abrir caminho para eles no salão em Paradise, mas não estaria ali para lutar por ela dessa vez. Estava sozinha, e Duke a segurava com tanta força que ela sabia que ele não pretendia soltá-la nunca mais. Então se casou, minha querida? Foi divertido enquanto durou, ou era só fingimento? E a levou para uma grande casa de jogos. Angel mal notou o que havia em volta enquanto estava sendo conduzida por entre as mesas. O lugar era grandioso, afinal, Duke sempre fazia tudo em grande estilo. Os homens o cumprimentavam e olhavam para ela abertamente. Angel foi andando de cabeça erguida, olhando reto para a frente. Os dois subiram a escada e seguiram por um corredor com as paredes revestidas de madeira. Ela ficou em pânico ao se lembrar de outro corredor, a 6.000 quilômetros de distância, e do que a esperava no final. Duke abriu uma porta e a empurrou para dentro do quarto. Uma bela morena dormia em uma cama de bronze. Duke foi até ela e deu-lhe um tapa no rosto que a fez acordar com um grito de dor. Saia! A jovem prostituta desceu da cama às pressas, pegou sua roupa e foi embora. Duke sorriu para Angel. Este será seu quarto. Ela não podia simplesmente se entregar. Tenho outra escolha? Continua rebelde, ele disse com a fala arrastada, aproximando-se dela lentamente. Segurou o rosto dela com força e a fitou profundamente. Angel tentou esconder o medo com uma expressão furiosa. Mas não tinha como enganá-lo. Obviamente ele sabia que ela estava fingindo. Você está em casa, minha querida. Ele sorriu. De volta ao seu lugar. Parece muito controlada, mas seu coração bate como o de um coelho assustado. Acendeu um charuto e a observou através da fumaça. Está muito pálida, minha querida. Acha que vou machucá-la? Beijou-lhe a testa num gesto de afeto paterno, zombando dela como sempre fazia quando ela o desafiava. Conversaremos mais tarde, está bem? Deu-lhe um tapinha no rosto, como se faz com uma criança, e saiu do quarto. Michael acordou suando frio. Com uma chamada de Angel, no meio de um incêndio. Não conseguia alcançá-la, por mais que tentasse, mas viu uma silhueta escura caminhando entre as chamas, indo na direção dela. Passou a mão trêmula no cabelo molhado.
O suor escorria-lhe pelo peito nu e ele não conseguia parar de tremer. Foi só um sonho. O mau pressentimento foi tão forte que Michael ficou nauseado. Rezou. Depois levantou-se da cama e foi para fora. O sol já estava quase nascendo. Tudo melhoraria à luz do dia, mas quando amanheceu, a sensação de que havia alguma coisa errada não foi embora. E ele rezou fervorosamente outra vez. Estava muito preocupado com sua mulher. Onde ela estava? O que estava fazendo para sobreviver? Será que passava fome? Tinha onde morar? Como estaria vivendo sozinha? Por que não voltava para ele? Michael sentiu aquele mau presságio pairando no ar durante todo o dia. Era como uma escuridão que lhe envolvia a alma e ele não tinha dúvida nenhuma de que tinha a ver com Amanda. Rezou o tempo todo por ela. Reconhecia a própria impotência. Se ela estivesse correndo algum perigo, não havia nada que ele pudesse fazer. Não sabia onde ela estava, nem que tipo de ajuda precisava, mas desistir dela era difícil demais. Ele ainda amava muito. Confiava que Deus ia protegê-la e guiá-lo. Mas por que não achava que o Senhor faria o mesmo por ela? Porque sabia que ela não acreditava. Angel tentou abrir a porta, mas estava trancada. Foi até a janela e afastou a elegante cortina de renda para espiar. Não dava para escapar por ali também. Duke sempre vigiava suas propriedades. Andou de um lado para o outro, transpirando nas mãos, pensando no que Duke podia fazer com ela. Sabia muito bem que, por trás do comportamento amável, ele fumejava de raiva. Deixá-la sozinha era vantajoso para ele. Duke sabia que ela se consumiria de preocupação, imaginando o que ele poderia fazer. Dessa vez não, murmurou baixinho. De novo não. Olhou em volta e resolveu que podia arrumar a cama e o quarto. Tinha de fazer alguma coisa para não pensar no inevitável. Terminou aquelas pequenas tarefas, sentou-se à janela e espiou as pessoas andando lá embaixo. Veio-lhe o medo outra vez. Fechou os olhos com força e procurou combatê-lo. Michael, diga-me o que fazer. Imaginou Michael trabalhando no campo. Viu-o endireitando as costas, com a enxada na mão sorrindo. Viu-o sentado diante do fogo com a Bíblia no colo. Confie no Senhor, ouviu-o dizer. Confie no Senhor. A porta se abriu. Ela continuou sentada e procurou manter a calma quando Duke entrou com um homem corpulento. Angel fingiu indiferença enquanto o empregado tirava as coisas das outras meninas do armário e as levava embora. Duke ficou parado, olhando para ela. Ela se virou para ele e sorriu. Não vai me fazer rastejar, seu demônio. Dessa vez não vai dominar minha mente. Vou pensar em Michael. Pensarei em Michael o tempo todo. O empregado chinês apareceu para trocar a roupa de cama. Angel se sentou calmamente, com as mãos nos braços da poltrona e o coração batendo violentamente. Duke ficou imóvel, não disse nada, mas ela conhecia aquele olhar. E o medo cresceu como um nó na barriga. Que vingança ele estaria planejando? Traga a banheira aqui para cima, ordenou Duke e o chinês abaixou a cabeça. E bastante água quente. O homem abaixou a cabeça novamente e saiu do quarto. Duke semicerrou os olhos e estudou o rosto de Angel por um bom tempo. Vou mandar alguém para assisti-la. Deu meia volta e saiu. Surpresa, Angel deu um suspiro. Ele tinha reagido ao comportamento dela. Jamais conseguira enganá-lo antes. Mas também, já fazia 3 anos desde a última vez que se viram. Talvez ele tivesse esquecido as artimanhas dela. E talvez isso tornasse as coisas ainda piores para ela. Uma menina chegou para ajudá-la a se despir. Não tinha mais do que 13 anos. Angel sabia que ela não era amante de Duke.
embora pudesse ter sido. Era bonita, mas ela sabia que, enquanto uma menina fosse exclusivamente de Duke, andaria de cara lavada, com roupas de cores claras, tranças e fitas no cabelo. Seu rosto e seus lábios estavam pintados de vermelho, e o cabelo caía em uma profusão de cachos sobre os ombros estreitos. Tinha aquele olhar de quem comer o pão que o diabo amassou. Cheia de pena, Angel sorriu para a menina. — Como é o seu nome? — Cherry, disse ela, jogando o vestido xadrez e a combinação de Angel ao lado da porta. Gostaria de ter essas roupas de volta depois de lavadas. Duke disse para jogá-las fora. E todos têm de lhe obedecer sempre. Completou, não querendo criar problema para a menina. Você veio com ele para a Califórnia? Eu e as outras 3 meninas, ela disse, experimentando a temperatura da água. Não está muito quente. Pode se banhar agora. Angel tirou a roupa de baixo, entrou na água quente e suspirou. O que quer que acontecesse depois, ela estaria limpa, pelo menos por fora. Há quanto tempo estão aqui? 8 meses, respondeu a menina. Angel franziu a testa. Estava morando a poucos quarteirões de Duke aquele tempo todo e nunca soubera. Talvez fosse seu destino ficar com ele. Você é muito linda, disse Cherry. Angel olhou desolada para a menina. Você também. Cherry era uma menina pálida, bonita, com olhos azuis cheios de medo. Angel sentiu compaixão dela. Quer que eu lave seu cabelo? Perguntou Cherry. O que eu gostaria de descobrir um jeito de escapar daqui. Cherry ficou paralisada, surpresa, e Angel riu dela mesma. Só que isso é impossível, não é? Ela pegou a esponja e o sabonete com perfume de lavanda das mãos da menina e não disse mais nada. Duke entrou sem bater. Cherry pulou de susto e empalideceu. Angel pegou a mão da menina e sentiu que ela estava gelada. Duke tinha alguns vestidos de cetim pendurados no braço que foram colocados com todo cuidado ao pé da cama. Saia, Cherry. A menina saiu, encolhida e apressada. Furiosa, Angel ergueu todas as defesas e continuou seu banho como se ele não estivesse ali. Duke a olhava fixamente. Pouco à vontade sob aquele perverso escrutínio, levantou-se e enrolou-se numa grande toalha. Ele lhe deu uma menor para o cabelo, que ela enrolou na cabeça, feito um turbante. Ele segurou aberto um robe de cetim azul que Angel vestiu, fechando-o bem como uma faixa. Pôs a mão no ombro dela e a fez se virar para ele. Você não é mais a minha pequena Angel, é? Não podia ser uma criança para sempre, ela disse, gelada com seu toque. É uma pena. E puxou uma cadeira para ela. Angel respirou devagar e se controlou para ficar calma enquanto se sentava. Deve estar morrendo de fome, ele disse ao puxar a corda da sineta. O empregado chinês entrou com uma bandeja. Assim que o homem a deixou na mesa diante de Angel, Duke fez sinal para que saísse. Ele tirou a tampa de prata da bandeja e sorriu. Tudo que gosta, minha querida. Era um banquete. Um bife grosso mal passado, purê de batata e legumes cozidos com muita manteiga. Havia até uma fatia grossa de bolo de chocolate. Angel não fazia uma refeição como aquela desde sua saída do bordel em Nova York. Ficou com água na boca e o estômago se contraiu. Duke pegou um jarro de prata, encheu um copo de cristal com leite e lhe ofereceu. Sempre preferiu leite e champanhe, não é? Angel pegou o copo. Engordando o bezerro antes de matá-lo, Duke? O bezerro de ouro? Ora, não seria burrice minha fazer isso? Ela não comia nada desde antes do incêndio, pois tinha recusado obstinadamente a caridade daquele padre. Se tomasse a sopa, ele ia querer que ela confessasse seus pecados
para depois dizer que não tinha salvação. Por isso estava mesmo com muita fome. Volto para ficar com você mais tarde, disse Duke, e ela se surpreendeu novamente. Achava que iria ficar. Assim que saiu, ela atacou a suntuosa refeição. Não comia uma refeição tão boa havia 3 anos. Duke sempre oferecia uma boa mesa. Serviu-se de um segundo copo de leite. Quando sentiu o estômago cheio, percebeu o que tinha feito e se envergonhou. Oh, Michael, sou muito fraca. Fiz a coisa certa ao deixá-lo. Olhe só para mim. Estou me empanturrando com a comida de Duke. Vendendo minha alma por um bife e uma fatia de bolo de chocolate, depois de jurar que morreria de fome antes de voltar para minha antiga vida. Eu não sei ser boa. Só consegui quando estava com você. Você parece aflita, minha querida. O que foi? Alguma coisa que comeu? Angel se assustou com a voz de Duke. Não o tinha ouvido entrar no quarto. Ou será que está preocupada sem saber qual será o meu castigo? Ela empurrou o prato vazio, com o rosto vermelho de tanta humilhação, nauseada com o que tinha feito. Não me importo com o que vai fazer, disse sem emoção. Angel se levantou e lhe deu as costas. Abriu a cortina de renda e espiou a rua movimentada pela janela. O que aconteceu com toda a força moral que eu tinha quando estava com você, Michael? Desapareceu mais uma vez. Voltei a ser Angel. Tudo no espaço de poucas horas e por uma bandeja de comida. E fechou os olhos. Deus, se estiver aí, fulmine-me. Mate-me para que eu não me entregue completamente. Não tenho força para lutar contra esse demônio. Não tenho força para nada. Fiquei preocupado com você, disse Duke num tom de adulação. Angel sentiu as mãos dele nos ombros, massageando com os polegares os músculos tensos. Só penso no que é melhor para você. Como sempre, ela disse secamente. Alguma vez teve de se misturar com as classes mais baixas, minha querida? Você só teve melhor. Quantas meninas de 16 anos tiveram um senador e um juiz da Suprema Corte que a visitavam sempre? Ou um magnata da frota mercante? Charles ficou arrasado quando você desapareceu. Contratou gente para procurá-la. Foi ele quem me disse que você estava no navio a caminho da Califórnia. O bom e velho Charles, ela disse, lembrando-se do jovem mimado. Afastou as mãos de Duke e o encarou. E se eu dissesse que quero largar essa vida? Duke curvou um pouco os lábios. Fale-me desse homem, Rosea. Angel retesou os músculos. Por que quer saber dele? Mera curiosidade, minha querida. Talvez falar de Michael lhe desse força para resistir ao que lhe acontecesse. Ele é fazendeiro. Fazendeiro? Disse Duke, surpreso e achando graça outra vez. E você aprendeu a arar a terra, Angel? Sabe tirar leite de uma vaca e costurar bem uma bainha? Gostou de ficar com terra embaixo das unhas? Pegou sua mão e a virou com a palma para cima. Angel não reagiu. Calos, ele disse com nojo, largando-lhe a mão. Sim, calos, ela disse orgulhosa. Mesmo coberta de terra e de suor, eu era mais limpa com ele do que jamais fui com você. Duke deu-lhe um tapa e Angel quase caiu para trás. Ela endireitou o corpo e viu algo no rosto dele que serviu para amenizar o medo que sentia. Não sabia ao certo o que era, mas ele não tinha mais o controle de si mesmo nem da situação. Conte-me tudo, minha querida. Você o amava? Ainda amo. Vou amá-lo para sempre. Ele foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida e me agarrarei a isso até morrer. Duke adotou um ar ameaçador. Tem pressa de que isso aconteça? Faça o que quiser, Duke. O que tiver vontade. Não é o que sempre fez? Ela lhe deu as costas novamente e até esperou que ele a fizesse se virar para bater nela outra vez.
Mas Duke não fez nada disso. Ela se sentou na beira da cama e olhou para ele curiosa. E onde é que está esse modelo de virtude e de masculinidade agora? Ele perguntou. Na fazenda dele. Talvez já estivesse com Miriam. Você o deixou? Sim, eu o deixei. Ele sorriu satisfeito. Ficou entediada? Não. Um dos sonhos de Michael era ter filhos, e como nós dois sabemos muito bem, eu não posso dar isso a ele. Angel não aliviou a amargura na voz. Nem tentou. Então ainda não me perdoou por isso? Contei para Michael o motivo pelo qual eu não posso ter filhos. Ele disse que não fazia diferença para ele. Ah, não? Não, mas fazia para mim. Eu queria que ele tivesse tudo o que queria e merecia. A expressão de Duke ia ficando cada vez mais pesada com cada palavra que Angel dizia. Ela ignorou o aviso. Só estava pensando em Michael. Não foi a primeira vez que o deixei. Casei-me com ele quando não podia fazer outra coisa e o abandonei na primeira oportunidade que tive. Não queria saber dele. Queria voltar para receber o dinheiro que me deviam. Quando cheguei, o bordel não estava mais lá. Então acabei trabalhando para um dono de salão. Tive uma boa prova de todas as classes mais baixas das quais você falava com tanto menosprezo. Sabe o que Michael fez quando descobriu onde eu estava? Ele me tirou de lá. Teve de brigar para sairmos do salão. E me levou para casa de novo. Ele me perdoou. E deu uma risada triste. Mas eu continuei fugindo. Ele me fazia sentir coisas incríveis. Foi como se ele virasse minha vida toda do avesso. Ele me amou, sempre me amou. Não importava o que tivesse acontecido em meu passado. Não importava o que eu havia feito. Não importava quanto eu o magoasse. Ele não desistia de mim. Duke agarrou-lhe o queixo. Como eu também não desisti. Os olhos dele cintilavam como brasas. Ou será que você já esqueceu que fugiu de mim também algumas vezes e que eu sempre a levava para casa e a perdoava? Ela deu um tranco com a cabeça para se soltar e o encarou furiosa. Perdoava? Você era meu dono. Você me vê como sua propriedade. Uma coisa para ser vendida para quem der o maior lance. Algo para ser usado. Michael me amou. Você sempre pensou que possuía minha alma. Michael me mostrou que ninguém a possui. Não? E tocou gentilmente a face onde tinha dado tapa. Não se sente em casa aqui, Angel? Não sentiu falta da boa comida, das roupas maravilhosas, da decoração de luxo, de toda essa atenção? Ela se ajeitou na cadeira constrangida e ele sorriu. Conheço você, ele disse. Apesar de todos os protestos, você adora a sensação da seda na pele. Gosta de ter uma empregada para atendê-la. E pegou a jarra vazia na mesa. Você adora leite, e riu dela. O rosto de Angel estava pegando fogo. Ele a pressionava com uma expressão maliciosa, de prazer. Eu costumava observar seu jeito de manipular os homens que vinham procurá-la. Era um barro em suas mãos. Eles ficavam completamente tontos com você. E isso lhe dava poder sobre eles. É, dava mesmo. Ele admitiu prontamente. Muito poder. E levantou o rosto dela com um gesto brusco. Senti sua falta. Senti falta do poder que me dava. Porque os homens que eu levava para você ficavam enfeitiçados. E quando isso acontecia, eles se ficavam em minhas mãos. Você me dá crédito demais. Ninguém conseguia chegar até você. Michael chegou. Angel viu um clarão de fúria nos olhos escuros de Duke. Estranhamente não teve medo. Havia uma quietude dentro dela. O simples fato de pensar em Michael já lhe dava coragem. Mas ela sabia que aquela coragem não duraria. Não depois que Duke começasse. Ele não era como McGowan. Não perdia o controle e nunca a mataria. Duke se levantou. Vou deixá-la por enquanto, minha querida. Descanse. Volto novamente para conversar com você.
Temos de tratar de negócios. Afinal de contas, você precisa ganhar seu sustento. Abaixou-se para beijá-la, mas ela virou o rosto. Ele apertou o rosto dela com muita força e a fez levantar a cabeça. Beijou-a com brutalidade. Ela não sentiu paixão no beijo, nem na expressão dele quando se afastou. Ele tinha se cansado dela quando era um pouco mais velho do que Cherry. Duke parou na porta. A propósito, Angel, se o Michael vier procurá-la, vou matá-lo da mesma maneira que matei o Johnny. Sorriu. E farei você assistir. Angel perdeu a coragem. Ele viu isso e sorriu outra vez. Ouviu quando ele trancou a porta do quarto e caiu sentada na cama. Duke não voltou no dia seguinte nem no outro. Cherry levava-lhe a comida e um guarda trancava a porta quando ela saía. Angel sabia o que Duke estava fazendo, mas isso não adiantava nada. Os pesadelos voltaram. Ela corria e a escuridão aumentava. Passos pesados ecoavam através dela no beco. À sua frente viu o cais, com os mastros todos delineando o horizonte. Corria de um barco para o outro, implorando para subir a bordo. Sinto muito, madame, estamos lotados, diziam os marinheiros, um após o outro. Correu no último pier e viu lá embaixo uma embarcação que transportava lixo. Estavam desamarrando os cabos. Olhou para trás e viu Duke. Ele a chamava e aquela voz sinistra puxava para ele. Ratazanos corriam sobre o lixo na embarcação lá embaixo, aproveitando o banquete de carne e legumes podres. O mau cheiro era terrível, mas ela pulou assim mesmo. Afundou as mãos numa massa gosmenta e os ratos correram em todas as direções guinchando. Quase desmaiou com aquele cheiro insuportável, mas se agarrou quando o barco começou a se mover. Afastou-se do cais bem na hora em que Duke apareceu. Não poderá fugir, Angel. E então ele sumiu e ela se viu no meio de uma tempestade em alto mar. As ondas quebravam à sua volta, nos costados da embarcação. Ela tentou subir para um ponto mais seguro, mas não conseguiu achar nenhum. Arrastou-se para escapar das ondas. Quando chegou ao topo, viu Reb deitado de costas, com a corda preta no pescoço e os ratos roendo-lhe a carne morta. Gritou apavorado e deslizou no monte de lixo, para o mais longe possível, e ficou ali encolhida. Tremendo de frio, cobriu a cabeça. Quero morrer! Quero morrer! Querida, onde está? Angel levantou a cabeça e viu sua mãe de branco tremulando à sua frente. Onde está, querida? Onde está o meu terço? Angel engatinhou no lixo, procurando-o freneticamente. Vou encontrá-lo, mamãe! Vou encontrá-lo! Viu alguma coisa brilhando e estendeu o braço para pegá-la. Achei! Está aqui, mamãe! O barco adernou violentamente e despejou um pouco de lixo no mar. Angel gritou e tentou alcançar o terço, rolando no lixo. Encostou a ponta dos dedos no crucifixo e nas contas, mas eles escaparam de sua mão e foram parar no mar turbulento. Angel sentiu que também estava caindo. Instintivamente, procurou se agarrar em alguma coisa, mas nada tinha firmeza para servir de apoio. Estava tudo caindo. Mergulhou na água gelada, rodeada de dejetos. Bateu as pernas para voltar à superfície e, quando conseguiu, o mar tinha acalmado. Viu uma praia e nadou para lá. Em terra firme, mal conseguia ficar de pé, em virtude da grande sujeira que havia grudado nela. Cambaleou pela praia e caiu exausta. Sua pele tinha feridas e tumores, como do bebê da jovem prostituta. Levantou a cabeça e viu Michael no meio de uma plantação. O vento suave fazia o trigo parecer um mar dourado ao seu redor. O ar tinha um cheiro doce e limpo. Miriam ia ao encontro dele com o bebê nos braços, mas ele não lhe dava atenção. Amanda! Gritou Michael correndo para Angel. Não, Michael, volte! Não chegue perto de mim! Sabia que, se ela tocasse,
A podridão que a cobria iria cobri-lo também. Fique longe de mim, volte! Mas ele não lhe deu ouvidos. Continuou avançando. Ela estava fraca demais para fugir. Olhou para seu corpo e viu a pele apodrecendo e caindo. Michael se aproximou dela sem hesitar. Estava tão perto que dava para ver seus olhos. Oh, meu Deus! Deixe-me morrer! Faça com que eu morra por ele! Não, disse uma voz suave. Então Andy ouviu Michael diante dela. Uma pequena chama ardia no lugar do coração dele. Não, minha amada. Ele não tinha movido os lábios, e a voz não era dele. A chama foi ficando maior e mais brilhante se alastrou até iluminar o corpo inteiro de Michael. Aquela luz se separou dele e cobriu os últimos metros até atingi-la. Era um homem, glorioso e magnífico, com luz irradiando em todas as direções. Quem é você? Murmurou apavorada. Quem é você? Yahweh, El Shaddai, Jeová, El Elyon, Elolam, Elohim. Os nomes não acabavam mais, moviam-se juntos como música, corriam em seu sangue, cobriam-na toda. Ela tremeu de medo e não conseguiu se mexer. Ele estendeu a mão e a tocou. Ela sentiu um calor e o medo desapareceu. Olhou para baixo e viu que estava limpa, vestida de branco. Então eu morri. Para poder viver. Angel ficou confusa. Olhou para cima de novo e viu o homem de luz coberto com toda a sujeira que era dela. Não! Chorou. Oh, meu Deus, perdão! Sinto muito! Quero voltar atrás! Farei qualquer coisa! E quando ela estendeu a mão, a imundícia desapareceu e ele se tornou perfeito outra vez. Eu sou o caminho, Sarah. Siga-me. Ela avançou e estendeu-lhe as mãos, então ouviu um trovão e acordou na escuridão. Ficou imóvel, deitada, olhando para cima com o coração disparado. Fechou os olhos com força e quis voltar para o sonho, ver como terminava, mas não conseguiu. Não se lembrava mais de quase nada. O sonho tinha-lhe escapado. Então ouviu um barulho que a fez despertar. Vinha do quarto ao lado e era tão familiar que lhe despedaçou o coração. Duke falava com a voz baixa e sedutora, e uma criança chorava.